Fala, Galo! Tudo bem com vocês? Seguinte, vamos para uma atualização importante sobre Givanildo, o Hulk. E a gente fala disso agora, mas antes disso você vai deixar aquela curtida esperta. E eu não vou tomar muito tempo de vocês, até porque eu não sei fazer isso e eu jogo limpão sempre, né? Então, meu nome é Betinho Marques, sou jornalista, falamos pelo Fala Galo e vamos dar o que a gente tem de acréscimo desde ontem com as informações e depois uma pinceladinha de opinião, tá bom? Mas, basicamente, nós vamos para as informações. Ontem, houve uma reunião na casa do Rafael Menin para tratar sobre o ciclo Hulk. Se ele fica, se ele vai, e muita gente está preocupada, ansiosa, dormiu, acordou, dá F5 todo o tempo. E a gente ficou ali caladinho, teve uma informação que veio primeiramente do canal do Frossar sobre o que o Atlético teria oferecido ao Hulk, tá? E basicamente foi uma reunião que eu vou te contar até, não sei se todo mundo falou sobre quem esteve na reunião, eu vou te falar, e algumas pessoas, né, vou acrescentar algumas pessoas que foram para a reunião também, que estiveram na reunião, e sobre o que o Atlético está oferecendo a ele. Chequei hoje na ponta do Atlético, na ponta de outras pessoas, conversei com outros amigos também e montei tudo aqui com informações fiéis para vocês. Então, vamos lá. O que acontece? Ontem teve uma reunião na casa do Rafael Menin, onde esteve o Hulk, a esposa do Hulk e a Marisa Lígia, que é a advogada do Hulk e quem trata da vida profissional do Hulk, né? Particular, não, profissional do Hulk com relação aos negócios. Então, a Marisa, ela é muito direta, ela resolve o problema rápido, ela não dá muita ênfase, ela não conversa muito com a imprensa também, é extremamente profissional. Quando ela atende no ponto, não passa do ponto, não dá informação nenhuma que se vai te acrescentar, então a gente tem que correr muito. O trabalho que ela faz, ela está preservando o que é dela e está tudo certo. Então, ontem, essa reunião foi para ofertar ao Hulk, demonstrar a importância dele, e aí vocês vão construir, na verdade, o pensamento de vocês sobre o que vocês enxergam do que o Atlético propôs. O Atlético estiveram na reunião, como eu disse, a Marisa, a esposa do Hulk, o Hulk no jantar, e o Rafael Menin foi o anfitrião. Além disso, passaram pela reunião o Rubens Menin, estiveram na reunião o Pedro Daniel, que é o CEO do Atlético, o Paulo Brax e também o Sérgio Coelho. Nem todos ficaram o tempo todo na reunião, como, por exemplo, o Rubens Menin, que passou pela reunião, mas não ficou lá o tempo todo, e eles estiveram presentes nesse ambiente. Um ambiente para poder falar assim, Hulk, isso é muito importante para a gente, então a gente vai te oferecer uma estátua na Arena ou no Museu do Atlético, um documentário do estilo The Last Dance, do Michael Jordan, lá, uma super produção para o Hulk, e um percentual simbólico da SAF atleticana, que estaria ali na casa de 2%. Beleza? Até aí vocês estão sabendo. Né? Vocês não sabiam, talvez, que o Rubens Menin tinha aparecido e que outras pessoas tinham aparecido. Aí hoje eu perguntei para uma pessoa no Atlético sobre a questão, poxa, mas vocês não fizeram um pedido, vocês não propuseram nada de extensão do contrato do Hulk? A pessoa me respondeu, não, porque o Hulk tem um ano de contrato, que é 2026, mais um. E é verdade, o Hulk tem mais um ano de contrato com o Atlético, o 2026, e atingindo metas, produtividade, ele tem o direito de acionar uma cláusula do contrato para poder ter o ano de 2027 todo para jogar. Então, isso muita gente não está dizendo. O Hulk tem 2026 e metas que, se alcançadas, ele joga 2027. Então, em tese, a gente pode considerar que o Hulk está com um contrato de 1+1, ou seja, um contrato que bateria 2 anos. A grande questão é que, como o Sampaoli não tem o Hulk como o único, ou seja, o indispensável no esquema, o Sampaoli é mais coletivista e pensa um time de uma forma que tem que jogar para todos, o Hulk não é tão indispensável para o Sampaoli, no esquema dele.
Não é que o Sampaoli não queira o Hulk, mas o Hulk não é o protagonista máximo do esquema do Sampaoli. Ele não vai fazer um esquema para o Hulk. E aí entra um choque. Qual que é o choque? Se o Hulk não é indispensável e se ele não joga como ele quer jogar, como ele vai alcançar as metas de produtividade que estariam lançadas no contrato? Então, se o Hulk entra, e aí o teor do contrato, quais são as metas, isso é muito sigiloso, a gente não tem ainda os detalhes disso, talvez nem tenhamos, vamos tentar. Mas há nessa cláusula de produtividade metas ali de gols, de minutos e tudo mais. Se o Hulk não se torna essa peça fundamental para o Sampaoli, ele está, neste momento, avaliando se essa matemática vai fechar para ele ter esse contrato mais um em 2027. Essa é a grande questão. E aí entra na questão análise barra opinião, que é o seguinte: o Hulk é praticamente, falando em termos gerais, tá? Hipérbole, tá, gente? Exageros. Ele tem um pedaço gigantesco de dinheiro lá na Paraíba. Ele tem dinheiro para jorrar. Então, dinheiro não é o problema para o Hulk. O problema é que o Hulk quer apresentar futebol. Ele entende, conversando com pessoas próximas a ele, durante um bom tempo, em outros momentos, ele entende que ele no Brasil ele consegue desempenhar muito futebol ainda, que ele consegue apresentar números e ele é extremamente competitivo. Então ele quer mostrar e provar que mesmo com 39, batendo 40 em julho, que ele pode entregar ao Atlético ou entregar ao clube que ele for jogar muitos números ainda e que ele não é dispensável como pensam que ele é. É claro que com 39 anos, a carreira dele, como o próprio meu primo falou, ela não está em ascensão. Ela está num momento de pensar mesmo como será o fim. Talvez o Hulk vai ter que conversar consigo, com psicólogos, com pessoas, como entender esse momento de findar a carreira em um dado momento. Mas ele entende que ainda pode, no nível do futebol brasileiro, apresentar muita coisa boa, inclusive no nível técnico esperado, exigido para uma camisa como a do Atlético ou de um outro clube, inclusive no futebol brasileiro. Então, o que acontece? Se a gente considerar os números do Hulk, que foram da pior temporada no ano, o Hulk foi o líder de gols e assistências no Atlético, e o Hulk esteve entre os 10 maiores goleadores do ano na pior temporada dele. Então, como é que ele, Givanildo, não vai cobrar que ele tenha uma proporcionalidade de olhar diferente das dos outros, já que no pior ano ele foi o melhor do elenco e no pior ano dele no Atlético ele está no top 10 dos maiores jogadores que fizeram gols no futebol brasileiro. Ele está em quinto. Então, assim, a grande questão é que o Hulk quer jogar. E o Atlético, vou finalizar o vídeo para não ficar muito extenso, mas explicando para vocês. O Atlético, no que eu entendo, ofereceu para ele um plano pós-carreira. O que é o plano pós-carreira? Homenagem, estátua, participação na SAF, que é a questão do dinheiro, ou seja, muito mais subjetivo e sentimental do que algo palpável para ele. E o palpável para ele nem é dinheiro. O palpável para o Hulk é competir e provar que pode mais. E ele se espelha muito até no Cristiano Ronaldo, que na temporada passada, de 2025, também esteve lá no topo, mesmo com 40 anos, o Cristiano foi um dos maiores goleadores do ano, com mais de 40 gols. Salvo engano, 41. E é isso que o Hulk é nisso que ele se ampara, se ancora. Ele quer apresentar mais e provar. Eu posso mais, eu posso entregar sim o que vocês estão falando que eu não posso, e eu quero jogar. Com isso, o Fluminense é uma alternativa muito possível, mas não está fechado. Existirá uma reunião hoje, ainda para poder definir, e uma pessoa me disse o seguinte: nós estamos esperando o Hulk absorver o que a gente falou para ele. Eu falei assim, mas bate de novo. Vocês não ofereceram nada para ele de futebol? A gente já tem um ano mais um. Então o Atlético entende que está ótimo este ano de 2026, mais um ano de 2027, se ele atingir as metas. O obstáculo chama. Como ele vai atingir metas se ele não é preponderante ou fundamental para o Sampaoli? Entenderam? E o Fluminense oferece para ele um plano, salvo engano,
e pode atingir os 3 anos que ele deseja de contrato, que seria o melhor dos mundos para ele. Qual que é o problema que o Hulk está avaliando? Ele sabe do tamanho que ele tem no Atlético, ele sabe da idolatria da torcida, e esse é o ponto-chave para a tomada de decisão. A grande questão é vocês avaliarem que o Atlético ofereceu um pós, homenagens, né? E homenagens o Hulk teria hoje, amanhã ou ontem. Ele vai ter em algum momento ele vai ter essas homenagens todas. Então, não sei se agregaria valor para ele saber que ele vai ter um filme, porque alguém vai fazer um filme em um dado momento para o Hulk. Alguém vai propor uma estátua, já estão propondo para ele desde 2024, 2025, essa questão da estátua. Dá a entender que o Atlético ontem fez uma reunião de valorização. Você já tem contrato. Nós valorizamos você. Nós entendemos que você é grande. Você vai ter uma estátua. Você quer ter um pedacinho da SAF? Então, o Atlético deu essa mensagem. Se você está saindo, é uma questão sua. Mas nós entendemos que você tem contrato. Se atingir metas, atinge por mais um ano. E ainda tem homenagem, filme e tudo mais. O Atlético entende assim. O Hulk está avaliando isso porque pensa o seguinte. A cabeça dele lá está fervendo, tá? Não falei com o Hulk, não. Mas é isso que está sendo avaliado por quem está cuidando da carreira dele. O Fluminense está oferecendo para ele plano de carreira, de jogar futebol. O Atlético está oferecendo para ele homenagem. É essa questão, porque o Atlético já entende, como eu disse, ele já tem contrato em vigência e ainda pode postergar isso por mais um ano. Ou seja, o Hulk está na mão do Hulk e ele vai avaliar, e é isso que a gente tem. Então, participaram da reunião, como eu disse, Sérgio Coelho, Pedro, Daniel, o Paulo Brax esteve lá, o Rubens Menin passou por lá também, vocês sabiam já das outras pessoas, e há essa coisa que às vezes muita gente está esquecendo, o Hulk, se atingir metas, ele pode renovar o contrato até 2027. A questão, mais uma vez, é se ele vai jogar e vai ser protagonista para poder renovar esse mais um ano. E por isso, o Atlético não ofereceu mais nada em tempo de contrato. Um abraço. Fala, Galo. Se faz bem, vem. Se faz mal, tchau.